A nossa palestra de hoje tem por título Abraão, o pai dos que creem. Com a palavra agora para apresentá-la, Roberto Rabelo. Abraão, o hebreu, é personagem caro ao coração de incontáveis milhões de judeus e cristãos. Com ele, Deus iniciou a operação do seu plano de evangelizar o mundo. Nele, mediante o advento do prometido Messias, seu descendente segundo a carne, seriam benditas todas as famílias da terra. Abraão devia tornar-se o pai não só do antigo povo escolhido, mas também o pai espiritual de todos os que creem. Como escreveu São Paulo, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Gálatas 3:29. A vida desse homem tão altamente honrado por Deus encerra lições espirituais que não devemos desconhecer. Certo, Abraão não foi perfeito. A única vida perfeita na terra foi a do Senhor Jesus Cristo. Abraão tinha fraquezas e cometeu erros, mas relacionou-se com Deus de tal maneira que foi feito vencedor e recebeu a aprovação do céu. As Escrituras dão-lhe o singular destaque de chamar-lhe amigo de Deus. Nisto ele é um exemplo para nós. Várias foram as virtudes de Abraão, todas dignas de ser emuladas, mas o que vamos destacar nessa palestra é a fé de Abraão, que lhe valeu o nome de progenitor dos que creem. Movido pela fé, Abraão deixou a terra natal, a Mesopotâmia. Deus lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis 12, versículo 1. De Ur dos Caldeus, onde nasceu, próximo do Golfo Pérsico, ele subiu para Harã, uns 800 quilômetros mais perto das cabeceiras do Eufrates, e daí partiu para Canaã. Tanto Ur como Harã eram importantes centros comerciais. Em todo o fértil vale da Mesopotâmia havia uma civilização e um nível de vida relativamente elevados. Na montanhosa Palestina, com suas densas florestas, habitava um povo de outra raça e de nível cultural inferior. Não era fácil para um homem de 75 anos, idade que tinha Abraão ao partir de Harã, deixar a sua parentela, o conforto da sua cidade, as amizades que deve ter tido com os da sua nação e ir para um país desconhecido de condições materiais inferiores. Mas Abraão não consultou as próprias conveniências. Se partir para lá era o que Deus ordenava, para lá ele iria. A Escritura diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Hebreus 11, versículo 8. Como Deus chamou Abraão para a singular missão de ser o pai de uma nação justa, ele chama a cada um de nós para o seu caminho e para o seu serviço. O chamado de Deus sempre envolve renúncia, o abandono de coisas que amamos, mas que nos são nocivas, e pode suscitar impasses para os quais os olhos da carne não veem saída. Temos nós fé em Deus para fazer o que Ele ordena, sem medir as consequências? A fé de Abraão levou aquele servo de Deus a peregrinar em terra estranha. O grande alvo de sua vida era o reino celestial. Embora mantendo relações pacíficas com os cananeus, Abraão não se radicou na terra, não lhe adotou os costumes. Dono de muitos rebanhos e tendo ao seu serviço pelo menos 1 milhar de servos, ele não adquiriu terras, não construiu casa, não habitou qualquer das cidades da Palestina, mas morou em tendas, e não tomou para seu filho mulher dentre os naturais da terra. Como diz o autor sagrado, pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Hebreus 11, versículos 9 e 10. Qual foi o segredo da fé de Abraão? A resposta está na frase várias vezes repetida: edificou um altar ao Senhor. Onde quer que ia, o fiel patriarca erigia um altar para o culto de Deus. Pela manhã e pela tarde, ele reunia a sua casa, familiares e servos, para oferta de sacrifícios no altar e para oração. Semelhantemente aos patriarcas da antiguidade, os que professam amar a Deus devem erigir um altar ao Senhor onde quer que armem a sua tenda. Se houve um tempo em que cada casa deve ser uma casa de oração, é hoje. Pais e mães devem muitas vezes erguer o coração a Deus em humilde súplica por si e também por seus filhos.
Pela fé obteve Abraão o filho da promessa, Isaque. Como sabemos, Sara, sua mulher, era estéril, e a promessa de Deus foi feita quando ambos já eram velhos. Abraão se riu da ideia de lhe nascer um filho na velhice e também Sara. Mais que isto, porque tardou o cumprimento da promessa, ele tentou como que ajudar a Deus. Em acordo com Sara, tomou uma de suas servas como concubina. Tal procedimento era permitido pelo Código de Hammurabi, que vigorava na sua terra de origem, a Mesopotâmia. Abraão tomou Agar e dessa união nasceu Ismael, mas Deus não lhe aceitou o plano. E no tempo da escolha do céu, quando Abraão estava com 100 anos e Sara com 90, foi-lhes dado o filho da promessa. A fé de Abraão, nesse caso, vacilou a princípio, mas evidentemente ele venceu a dúvida e se fortaleceu na fé, pois está escrito: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações. Romanos 4, 18 a 21. Abraão falhou desonrando a Deus em 2 outras ocasiões. Quando forçado pela fome a descer ao Egito, ele ocultou a verdade de que Sara era sua mulher, por temer que o matassem por causa dela, pois era formosa à vista. Apresentou-a como sua irmã. O mesmo ele fez em relação a Abimeleque, um dos pequenos reis da Canaã. Sara, na verdade, era irmã de Abraão por parte de pai, mas a sua meio-verdade revelou falta de fé e desonrou a Deus. Deus havia chamado Abraão para ser o pai dos fiéis, e sua vida devia ser um exemplo de fé para gerações subsequentes, mas a sua fé não tinha sido perfeita. Para que atingisse a mais elevada norma, Deus o sujeitou a outra prova, a mais severa que o homem jamais foi chamado a suportar. A prova foi esta: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te hei de mostrar. Gênesis 22, versículo 2. Esta ordem divina deve ter enchido Abraão de espanto e consternação. Deve tê-lo mergulhado em densas trevas. Como poderia Deus pedir isso? Não era Isaque o filho da promessa? Não dependia de que ele vivesse a realização de todo o plano do céu, tantas vezes reiterado? Mas essa era a ordem, a angustiante realidade. A imolação de seres humanos em holocausto era um costume dos pagãos, mas prática estritamente proibida por Deus, que ordenou: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque em holocausto, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Levítico 20, versículos 2 e 3. Dificilmente a proibição de sacrificar seres humanos poderia ser mais clara e mais forte. Como então explicar a ordem dada a Abraão? Abalizados comentaristas pensam que não era a intenção de Deus fosse a ordem fisicamente consumada, e através desse incidente Deus tornaria claro que sacrifícios humanos não lhe são agradáveis. Provavelmente Abraão passou aquela noite em oração, após receber essa ordem. Que pai normal seria capaz de dormir? Então, levantando-se de madrugada e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Era o sítio em que mais tarde seria erigido o templo de Deus em Jerusalém. Nesse ponto de onde viu o lugar, Abraão ordenou aos seus servos que se detivessem com o jumento e prosseguiu para o lugar só com o filho. Chegados lá, foi o altar erigido, a lenha posta sobre ele e a tremenda ordem revelada ao moço, que não resistiu. Abraão estava para executar a ordem quando o anjo do Senhor lhe bradou do céu: não esteja e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Gênesis 22, versículos 11 e 12. Abraão passara a prova. Havia demonstrado que tinha inteira fé em Deus, em que Deus lhe ressuscitaria o filho. A Escritura diz: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito,
porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. A verdadeira fé leva à obediência, como está escrito: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E pela fé ele obedeceu à ordem de Deus quanto ao filho. O apóstolo São Paulo fala da fé que atua pelo amor. Gálatas 5, versículo 6. A fé, unindo a Cristo, preenche a condição para sermos salvos. E o fruto da salvação é a obediência, obras de amorável obediência a Deus. Citando no outro ponto o exemplo de Abraão, a Escritura diz: não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. São Tiago 2, 21 e 22. A perfeita fé no coração deve ser exibida pela perfeita obediência. Conceda o céu, meus amigos, que como Pai espiritual dos que creem, tenhamos sempre inabalável fé no que Deus ensina e no que Deus promete.